Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Namoro Inteligente. E nós vamos iniciar a nossa aula ouvindo uma canção que o Anderson se coloca para tocar para a gente. E depois eu gostaria de pedir para o Marcos melhorar para nós. Pode ser, Marcos? Pode sim. Obrigada. Anderson, por favor. Estou olhando meu jardim, tem muito ainda pra crescer, mas sei que nada está perdido. Eu sei. Folhas caem, tem outras pra nascer. Cultivei dentro de mim quem quero ser. No mais, vou parar de me podar, deixar a luz que salva entrar, brilhar, e as flores que estavam mortas em meu jardim vão renascer, sua luz achar. Eu estou recomeçando, voltando a obedecer, me erguendo com seu poder. Estou mudando meu olhar pra me encontrar, e as cores que eu perdi estão de volta. No mais, vou parar de me podar, deixar a luz que salva entrar, brilhar, e as flores que estavam mortas em meu jardim vão renascer, sua luz achar. No dia em que meu Criador me receber, eu sei que eu quero tanto ser o filho puro que Ele enviou aqui. Por isso todo dia busco seu amor pra tentar melhorar quem eu sou. No mais, vou parar de me podar, deixar a luz que salva entrar, brilhar, e as flores que estavam mortas em meu jardim vão renascer, e sua luz achar. E agora, essa canção na minha. Irmã Silei, desculpa lhe interromper. O seu áudio não tá cortando. A gente não consegue ouvir bem.
Vocês conseguem me ouvir melhor? Muito, muito bom. Sim? Tá. Eu vou tentá-los ouvir melhor também. Qualquer coisa é só falar aqui, tá? Então, essa é uma das minhas canções favoritas. Ela tem muito a nos ensinar. Todas as vezes que eu a escuto, eu aprendo algo diferente com ela. E um dos pontos que eu quero colocar sobre que tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar hoje, que esse é o tema da nossa aula, a decisão de casar-se e o noivado, que essa é a decisão mais importante da nossa vida. Ela tem impactos para a nossa eternidade de forma muito forte e muito profundos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado ao tomar todas as decisões na vida da gente, mas, sobretudo, a decisão de quem nós queremos viver nesta vida e para toda a eternidade. E essa canção, ela fala de nós deixarmos a luz do Salvador ele entrar e deixar que o nosso jardim floresça à maneira do Salvador, com a luz do Salvador. E como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos deixar a luz de Cristo entrar e fazer com que o nosso jardim floresça? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre escolhas. Tomar decisões centralizadas em Cristo. Mas eu só consigo tomar decisões centralizadas em Cristo se eu conseguir compreender qual é a vontade do Salvador, qual é o plano do Salvador para cada um de nós. Então, eu quero que iniciemos essa nossa conversa, essa nossa aula, com isso em mente. Eu preciso aprender a tomar decisões à maneira do Salvador. Mas eu só consigo fazer isso se eu conhecer a vontade do Salvador, sobretudo para a minha vida, o plano dele para a minha vida, os ensinamentos dele para a minha vida. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui a nossa primeira tela. Aqui nós já vamos começar com essa escritura. Eu gostaria de pedir aqui para o Marcos ler para a gente a escritura que está aqui em preto, na parte preta. Marcos, por favor. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma carne. Parece muito, muito óbvio esse ensinamento, não é, Marcos? O que o Senhor espera que nós façamos, assim, qual a continuação? O Senhor, ele espera, nós nascemos ali do pai, da mãe, crescemos nesse laço familiar, mas ele espera que isso também aconteça comigo, que eu deixe meu pai, que eu deixe minha mãe e construa minha própria base familiar. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso saber que faz parte do plano de Deus para mim. Que essa mesma base familiar que eu nasci, de pai e de mãe, claro que a gente está falando de bases familiares corretas, perfeitas, mas a vontade de Deus independe das dificuldades e do quão complicado às vezes as bases familiares possam ser. Então, a gente está falando do plano de Deus, não das dificuldades que possam surgir dessas bases familiares. Esse é um ponto importante a ressaltar. Então, o Senhor, ele espera que nós possamos sair desses laços familiares que nos foram ensinados no momento que nós nascemos e possamos construir nossos próprios laços familiares. Possamos casar e a partir daí, ele espera que possamos nos tornar um. Mas, Marcos, pode ser você ou qualquer um outro que queira responder. O que significa serão ambos uma só carne? Significa que não vai
se não vai ter somente a minha escolha, somente o meu ponto de vista, somente o meu querer. É passar de ser o meu para passar a ser o nosso ponto de vista, o nosso querer, a nossa vontade. A gente vai parar de ter aquele pensamento em somente colocar a nossa vontade em primeiro lugar. A gente vai ter que pensar também na vontade da nossa companheira ou do nosso companheiro, né? Sim. E esse é um grande desafio, né? Porque, afinal de contas, às vezes a gente tem gostos diferentes, mas tem uma coisa que não pode ser diferente, que não pode ser diferente. E isso se chama propósito. O propósito precisa ser o mesmo. É a união desse propósito, a junção desse propósito, a unificação desse propósito é que vai fazer com que nós nos tornemos uma só carne, um só espírito, uma só pessoa, mesmo em dois corpos diferentes. O que vai nos manter unidos é o propósito. E é justamente por isso que o presidente Gordon B. Hinckley ele ensinou que esta será a decisão mais importante de sua vida. Escolher a pessoa com quem irão casar-se. Então, o primeiro ponto aí saímos do laço familiar que nascemos, de pai e mãe, para construir o nosso próprio laço familiar, nossa própria base familiar, a partir eu e meu companheiro, eu e minha companheira, e depois disso unidos por um propósito. Isso precisa ficar muito claro. A compreensão disso vai ajudar nas nossas decisões, nessa escolha tão importante, que é de casar. E ele diz: não existe substituto para o casamento no templo. Lembra que a gente falou de propósito agorinha? Então, eu preciso ter o foco de me casar no templo em mente. Então, isso já vai direcionar as escolhas que eu vou fazer, as pessoas que eu vou me relacionar. Então, não tem substituto. Eu preciso, quero e vou me casar no templo. E eu não vou aceitar nada menos do que isso. Então, logo entendo que eu só posso casar com alguém que tenha a mesma fé, o mesmo propósito, alguém que esteja caminhando em direção a isso. Eu não vou olhar para qualquer outro sentido ou lado na hora de fazer a escolha com quem eu vou me relacionar, sobretudo com quem eu vou casar, que seja diferente disso. E ele diz: casem-se com a pessoa certa, no lugar certo e no momento certo. E aí vem aquela pergunta assustadora. E agora? Qual é esse momento certo? A gente já iniciou aí a entender o processo da escolha da pessoa certa. E a gente também já iniciou a fala do lugar certo a casarmos. E mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre o momento certo também. Né? Mas quando a gente busca compreender as coisas sobre o campo de visão do Salvador, sobre o propósito do Salvador e o plano do Salvador para as nossas vidas, então compreender como escolher a pessoa certa e o lugar certo torna-se mais fácil. Bom, vamos lá. Então, precisamos envolver o Senhor em nossas decisões de casarmos. Então, desde o início do nosso curso, nós sempre falamos nesse relacionamento triangular, que é entre eu, meu companheiro, minha companheira e o Senhor. Eu e meu companheiro, minha companheira, estamos aqui nas duas extremidades e o Salvador está aqui em cima, né? O Senhor está aqui em cima. Então, esse relacionamento triangular, ele precisa existir sempre. Eu preciso envolver o Salvador em todas as minhas escolhas.
E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Carol, você pode ler para a gente as falas aqui que estão com os pontinhos? Os casais. Dá para ouvir? Acho que não, né? Não tá saindo, né? Tá saindo baixinho, né? Mas eu acho que todo mundo consegue ouvir. Vamos acompanhar aqui na leitura. Os casais cujo relacionamento progride na amizade ao namoro. Peraí, que tá. Progride na amizade ao namoro firme, acabam por chegar a uma fase crucial. O relacionamento pode ir em frente e tornar-se noivado, regredir e resumir-se a saídas ocasionais, terminar. Muito bem. Só um pouquinho. Vamos falar até aí, por enquanto, tá? Então, os nossos relacionamentos, eles podem progredir, eles podem caminhar para determinadas fases que são cruciais. E essas fases dos relacionamentos, elas podem ser, como a Carol lê, de ir em frente e tornar-se em namoro. Então, isso aí precisa ser muito bem pensado e planejado, envolvendo sempre o Salvador nas nossas escolhas e nas nossas decisões, para que elas possam ser assertivas. Ele pode regredir, resumir-se a saídas ocasionais, de vez em quando a gente pode sair, né, quando tiver uma oportunidade, um tempo, nada muito sério, uma coisa assim meio sem propósito, meio sem fundamento, né, como se eu estivesse apenas passando um tempo, ou ela pode terminar. E aí, como vai se dar essas fases do relacionamento vai depender das minhas escolhas. Lembra que a gente falou na primeira tela sobre o propósito? Sobre qual é o plano do Senhor? De eu sair daquela base familiar, de eu construir minha própria base familiar e de eu me apegar àquela pessoa com um único propósito? Então, vai depender das minhas escolhas. Eu é que vou determinar, tá? Mas seja como for, todas essas escolhas, elas precisam ter o Salvador envolvidas em cada uma delas. E aí, com certeza, quando isso acontece, eu vou saber qual fase do relacionamento eu devo viver. Algumas vezes eu vou entender que eu preciso terminar. Não cumpre o propósito, não é o que eu planejei, não é o que o Senhor me mostra. A gente vai falar um pouquinho sobre as respostas do Senhor mais na frente, e eu decidi terminar e vou buscar um outro relacionamento seguindo ali os padrões que eu já estabeleci. Inclusive, a gente já conversou aqui sobre isso, sobre como construir esse relacionamento, né, do início ao fim. A gente conversou bastante sobre isso aqui, tá bom? E até mesmo a tomada de decisão de seguirmos com um namoro sério, chegarmos ao noivado. Então, como que nós podemos saber o que fazer? Como? A resposta está meio que inserida aí no restante da frase, né? É importante que ambos avaliem as questões cuidadosamente e busquem a orientação do Espírito para saber o que fazer. A resposta está sempre no Salvador. E ela sempre pode ser encontrada por meio do Espírito Santo. A resposta sempre. E se em algum momento essa resposta parece estar perdida, ou eu não consigo enxergar, não tenham receio de dar um passo atrás e recomeçar. Porque essa é uma decisão muito importante. Não tenham receio de dar um passo atrás. Não por pressão, ou por achar que tem que ser feito, ou por achar que já passou da hora, seja qual for o motivo. Não tomem essa decisão se não estiverem certos do que vocês devem fazer. E aí eu gostaria de perguntar para vocês agora, como que vocês podem buscar cuidadosamente essa orientação do Senhor? Eu uma vez assisti ou eu li uma devocional para jovens adultos em que um 70 ele
ele falou da experiência dele, de como ele soube que a esposa dele seria uma que poderiam, né, casar e estar juntos. Então, ele disse que no decorrer de ir conhecendo ela, ele orando ao Senhor, perguntando, né, ao Senhor se ela era boa, se eles poderiam ser bons juntos. E ele não recebia uma resposta, ele disse, tipo assim, dizendo sim ou não. E ele ficava assim, e perguntava, e perguntava, e perguntava, até que, no momento, ele percebeu que sempre que ele perguntava, ele se sentia bem em relação a ela. Então, ele falou sobre a resposta, né? Que nem sempre o Senhor vai estar lá, sim, continua. Não, não é assim. Nós podemos sentir também como nós nos sentimos em relação a essa pessoa. E foi um exemplo muito legal. Ele foi sentindo que ele se sentia bem ao lado dela, ele sentia vontade de ser melhor, ele sentia vontade de crescer e fazer coisas boas. Então, foi a resposta dele. Eu lembrei também da experiência de uma amiga, que ela namorava um rapaz da igreja, ela namorou por alguns meses. Eles eram amigos, assim, desde adolescentes, jovenzinhos. E então, ela conhecia muito bem ele. Só que tiveram, aconteceram algumas coisas, ele teve algumas atitudes que deixou ela insegura. Então, por um tempo, ela ficou assim: será que eu tô julgando ele? Ou será. Porque ela já não estava se sentindo bem com ele. Acabou que ela terminou e todo mundo julgou ela, falando a família, assim, dizendo que ele era um bom rapaz, porque ela tinha deixado ele, que era pra ela voltar e tudo mais, mas ela sabia o que ela tinha sentido em relação a ele. E eu não conhecia ele na época, e hoje eu conheço e olho assim, esse casal pra mim é muito improvável. Mas ela viu, ela deu valor ao que ela tinha sentido. Não o que os outros diziam, porque para os outros era um casal perfeito, mas ela não se sentia bem em relação a ele. Não era que ele não era uma pessoa que era uma boa pessoa, uma pessoa ruim, mas para ela, naquele momento, talvez não era o ideal. Obrigada, Lê. Você sabe que sobre essa última parte do seu comentário, a gente vai conversar mais à frente, tem um slide que a gente vai falar a respeito disso. Mas quando você relatou a experiência inicialmente, né, ter esse cuidado, às vezes a gente pergunta algo para o Senhor e a gente quer uma resposta imediata, ou a gente quer uma resposta que não nos deixe dúvida nenhuma, seja algo muito forte, muito profundo, e por conta disso a gente acaba perdendo as pequenas percepções do Espírito, né, os pequenos sentimentos, porque a gente está em busca de algo muito maior, muito mais impactante, digamos assim, né? Mas a gente precisa ficar atento às pequenas impressões do espírito e entender que uma escolha tão importante, a escolha mais importante das nossas vidas, ela não pode ser tomada assim, no susto, ou de qualquer maneira, ou velozmente. Claro que ela não precisa levar uma vida, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Mas a gente está falando de entender as percepções do espírito, de entender os sentimentos, e ir juntando as peças e construindo tudo aquilo. A gente já vem falando desde o início sobre cada passo dessa construção de um relacionamento eterno. Se vocês observarem, todas as aulas, elas são uma peça dessa construção, que é muito importante para essa tomada de decisão que a gente está falando agora. Então, a gente precisa ficar atento para isso e buscar cuidadosamente essa orientação divina nessa tomada de decisão. Tá? Aí eu também quero perguntar para vocês que problemas podemos enfrentar se acharmos que existe somente uma pessoa com quem podemos nos casar. Vocês já ouviram algo assim? Não, eu estou esperando a eleita. Não, aquela que já foi reservada para mim no céu. Alguma coisa assim. Não sei se vocês já ouviram uma expressão semelhante, mas ao longo dos meus anos como membro da igreja, eu ouvi algumas vezes expressões semelhantes a essa. Então, eu quero perguntar para vocês, né, com base no que vocês conhecem ou nos sentimentos de vocês. Então, não se preocupem, não tem uma resposta certa ou errada. Eu quero saber mesmo que problemas vocês acreditam que nós podemos enfrentar
se acharmos que existe somente uma pessoa com quem nós podemos nos casar? Gostaria de ouvir aqui. Nós temos o Pedro conosco, o Alisson, a Caroline, o Marcos. Gostaria de ouvi-los também, por favor. Olha, é uma boa pergunta, né? Na, na minha bênção patriarcal, ele fala muito bem isso, né? Mas não fala assim, esperar mais leita. Fala assim, buscar mais leita, né? E isso, quando eu terminei minha missão, fiquei assim, e agora? Agora tem que ir atrás. Mas eu sempre orientei o Senhor, me mostra qual é a pessoa eleita para mim. E passou alguns anos, e ela surge, né? Ela surgiu na minha vida, que foi através do Facebook que encontrei ela, que ela estava meio afastada, mas um propósito que assim, por que eu conheci ela? Porque eu fiquei pensando, acho que para mim trazer ela de volta para a igreja, né? E ela é uma moça muito bom, porque ela já tem o progresso pessoal completo, medalhão e um marcador de texto. E ela contou um bocado de coisas no correspondimento. Então, isso eu posso perceber que já encontrei a pessoa eleita. Mas, e eu oro para que ela possa voltar novamente o caminho certo. E eu oro para a família dela também, porque a família dela ela é só a única membro, único pessoa que é membro da igreja. A família dela não é, é do mundo, mas eu oro que ela volte ao caminho certo. Obrigada. É interessante que você falou no início, né, que diz na sua bênção patriarcal, não é esperar a pessoa eleita, mas buscar a pessoa eleita, não foi isso, Alisson? Que você relatou, que está escrito na sua bênção patriarcal? Então, olha só que Sim, coisa interessante. Coisa interessante isso. Tem a ver justamente com essa busca mesmo, com essa construção mesmo, não com uma espera. E às vezes a gente confunde essa busca com espera. E o Pedro, ele falou aqui, né, no chat, talvez ficar apontando erros em todas as pessoas que aparecem seja um problema. Com certeza, tem um slide mais à frente que a gente vai falar especificamente sobre isso. E ele diz, essa não, estou esperando a pessoa eleita certa. Então, a gente precisa ficar atento com isso, para a gente, a compreensão dos detalhes da construção das doutrinas, dos princípios do Evangelho, fazem total diferença na nossa conduta para vivê-los, né? Então, como diz aqui no nosso slide, pode ser que deixemos de perceber que os bons casamentos exigem tempo e esforço aqui na Terra. Então, não é só uma coisa que eu vou esperar que aconteça, mas é uma busca, é uma construção, exige tempo e esforço. E a gente vem falando sobre essa busca, sobre esse esforço e esse tempo de dedicação desde o início do nosso curso. Inclusive, eu acho esse curso fantástico. Acho que deveria ter todos os anos. Eu espero que vocês tenham escolhido esse curso para o próximo semestre também, inclusive. Então, exige tempo. Ou podemos acabar por esperar a vida inteira por uma pessoa perfeita, em vez de encontrar alguém capaz de atingir a perfeição na vida vindoura. Isso faz muita diferença, faz muita diferença. Então, eu preciso parar de esperar e tomar a frente da decisão mais importante da minha vida e perceber que outras pessoas à minha volta, por mais imperfeitas que elas possam ter, assim como eu, elas são capazes de atingir a perfeição no mundo vindouro.
elas são capazes de me levar ao templo, de me ajudar neste propósito, nessa jornada de volta à presença de Deus, que é uma jornada que não pode ser vivida sozinha. Ela precisa ser vivida com outra pessoa. Olha só, gente, que coisa fantástica. Eu sinceramente desejo do fundo do meu coração que vocês possam estar conseguindo me acompanhar a minha linha de raciocínio, né? Acompanhar e entender a importância do que a gente está falando. Tá? Então, pode ter muitos problemas, acarretar muitos problemas se eu achar que só existe uma pessoa certa para mim e que essa pessoa foi já destinada a mim no céu, ela tem que ser minha e eu preciso, ela vai chegar a mim em algum momento porque ela é minha. Então, não é assim que funciona. Eu preciso de tempo, de esforço, eu preciso me preparar, eu preciso viver o propósito, então eu preciso compreender isso. Inclusive, em Mateus 7, do 3 ao 5, tem uma escritura que é muito conhecida da gente, usada para outros propósitos, mas que se aplica no que a gente está falando agora, né? Que ela fala sobre a gente está sempre reparando no erro do outro, no problema do outro, ao invés de perceber que eu também sou imperfeito, que eu também preciso melhorar e que ao buscar melhorar e me aperfeiçoar, eu vou conseguir enxergar isso no outro também e vou conseguir perceber o potencial do outro também. Então, eu não posso julgar que alguém não é bom o suficiente para mim. Alguém não é capaz de fazer isso ou aquilo outro, não estar à minha altura, ou então vou ficar aqui esperando pela pessoa perfeita que o Senhor vai me mandar. Não é dessa forma que o Senhor quer que façamos. É nossas vidas, é a construção das nossas vidas. Então eu preciso me aperfeiçoar, preciso melhorar, preciso buscar o Senhor, envolvê-lo nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Então eu vou conseguir ver com clareza as coisas que eu preciso enxergar no outro e ajudar o outro e perceber que o outro é capaz de evoluir nessa jornada junto comigo. Faz sentido isso para vocês? E aí eu gostaria, deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Anderson, não esqueçam de assinar a frequência, tá? Então, e aí eu gostaria de saber de vocês, né? Qual a perspectiva para essa tomada de decisão tão importante que é casar? Vocês estão pensando, vocês estão refletindo sobre tudo que eu estou falando com vocês, é isso? Vocês estão assim, deixa eu ver aqui, mais uma mensagem. Gente, deixa eu dar uma... Ah, é a Lê. O Anderson gosta de ouvir você falar, Lê. Eu também. Carol falou sim, Caroline Machado falou sim. Esse sim é o que exatamente, Carol? Evolui ele para mim, para eu entender o teu sentimento, o teu pensamento. Uhum. Ah, tá. Tá refletindo sobre o que eu falei. Tá bom. Tem que focar nas bênçãos. Bênçãos é uma consequência da obediência aos princípios, aos mandamentos do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, eu preciso focar na minha eternidade, né? Aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar nesta vida e no mundo vindouro, e trabalhar para que isso aconteça. Deixa eu ver que agora vocês gostam de falar. Já sou casada e com certeza foi uma das maiores bênçãos que recebi. Que ótimo, Carol. Eu tenho o mesmo sentimento com relação ao casamento e à família. Caroline. É o nome que aparece aqui para mim, Caroline Machado. Eu sou completamente
apaixonada pelo meu marido, completamente, e eu me apaixono por ele sempre, sempre. E isso independe dele. Claro que o papel dele é fundamental, mas o sentimento a ser fortalecido, a ser nutrido, ele está dentro de mim. Então, eu sou dona dele. Então, eu trabalho também para o fortalecimento deste sentimento, desse amor profundo que eu tenho por ele. Hoje eu falei para o meu marido, eu falei, amor, hoje, especialmente hoje, eu estou ainda mais apaixonada por você. E ele sorri para mim. E aí, nesse dia, ele passa um dia ainda mais esforçado em me fazer feliz e me deixar ainda mais apaixonada por ele. Então, é uma reciprocidade que nos fortalece e nos une cada vez mais. Sem sombra de dúvida, foi a decisão mais importante da minha vida até hoje e uma decisão que eu acertei profundamente e tomo esta mesma decisão todos os dias. A nossa maior perspectiva é pensar no que o casamento pode nos proporcionar, disse o Pedro. Ele continua. Então, eu pensaria nas realizações possíveis, como uma bela companhia para o nosso crescimento, a possibilidade de ter filhos, ajudando assim o plano de salvação, a demonstração de obediência a um dos maiores mandamentos do Senhor. Sim, e muitas outras coisas que você pode acrescentar a essa lista que eu gostei muito que você iniciou aqui, né? Então, ter com quem dividir o propósito é o que o Senhor espera no seu plano. E criou o plano de salvação como base nas famílias. Então, é o que o Senhor espera que façamos. Muito legal, eu gosto muito quando vocês participam comigo. Então, eu quero perguntar, como esses conselhos todos que nós falamos agora se aplicam no namoro? Porque, com exceção aqui, talvez, da Carol, do Anderson e eu, não sei mais, tem outros casados, estamos aí na construção, né? Desse propósito de chegar aí ao casamento. Então, como esses conselhos todos que a gente conversou se aplicam ao namoro? Qualquer dia eu vou trazer uma pergunta específica para o Anderson, para a gente ouvir aqui as experiências dele dos relacionamentos, do relacionamento dele nesse caso, né, em especial. Ah, eu acho, tipo, na semana, acho que foi, não foi nessa semana, na outra semana, eu fui aprender com a minha irmã, né? Que ela vai casar, né? Uma coisa que ela faz com o esposo dela, com o noivo dela, ela é escritura junto. Isso também pode ser colocado no namoro e no casamento também. Isso pode fortalecer no namoro e no casamento. Vocês, isso aplica o conhecimento, coloca demais em cima, se aproxima. E quando, acho que eu vi uma tabela que quando você não coloca o Senhor, você é casado com essa pessoa, mas você não coloca o Senhor, no meio. Tipo, se afasta, vai abaixando, começa se afastar. Mas quando tem outra tabela também que é muito parecida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo vai se encaixando. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, tudo vai se molhando. É isso que eu aprendi com a minha irmã. Que quando tua noiva, você fortalece vocês dois, Deus vai abençoar vocês dois. E, e também, e é muito essencial aos casais também, ou, ou frequentam o instituto junto, ou também só frequenta o templo também, né? E, e quando eu tava no templo, tinha mandado mensagem, eu tinha mandado uma foto para minha namorada, né? Que assim, é aqui que eu quero estar com você, nosso lugar especial.
E ela começou, realmente, é verdade. É aí que eu quero estar também com você. Então, isso explica também que a gente tem que estar junto para toda a dignidade. Sim. E quando eu vejo um casal assim, esse vai ser o meu exemplo, porque eu não estou com ela, porque ela trabalha muito, então dia de folga dela não é muito complicado no trabalho dela. Mas o que ela já fez impactou sua vida e fez a diferença, né? E isso é muito interessante. Inclusive, tem a ver com o comentário do Marcos, quando ele disse: tudo começa com o namoro. Então, podemos verificar se o propósito de ambos estão alinhados. E esse alinhamento principal precisa ser o Senhor. Se eu perguntar para o meu marido hoje que a pessoa mais importante da vida dele é o Pai Celestial, é o Salvador Jesus Cristo, depois sou eu. E eu amo que seja desta forma, porque assim nós temos o mesmo propósito. Então, o namoro, ele lembra que a gente já conversou? O fortalecimento, é o início da construção desse alicerce, porque eu quero pro casamento. Quando a gente casar, a gente começa a ler as escrituras juntos. Quando a gente casar, a gente ora. Quando a gente não vai rolar, porque eu preciso fazer isso agora, né? É o meu propósito. Eu tenho um propósito a ser alcançado e ele não pode começar a acontecer quando eu me casar. Ele começa hoje, né? Então, é muito interessante que vocês acabaram de comentar. E nós estamos vendo aqui outros comentários, mas antes eu vou dar a fala aqui para o Marcos, que levantou a mão. Pode falar, Marcos. É interessante falar sobre isso, irmã Silê, porque às vezes o que a gente vê também, eu conheço até alguns casos assim, às vezes a pessoa ela já está passando por certas dificuldades no namoro, aí o que ela diz? Quando a gente casar, ele vai mudar, ou ela vai mudar. Mas aqui a gente bem sabe que não é assim que funciona. Se você já percebe que no namoro a pessoa ela não está te fazendo bem de alguma forma, seja de forma psicológica, às vezes ela chega até com violência também, no casamento que não vai acontecer diferente. Então a gente precisa tomar muito cuidado justamente nos mínimos detalhes no relacionamento, porque no casamento tende a piorar. Porque se a pessoa ela já aceitava isso no namoro, no casamento não vai ser diferente. O sentimento de posse é maior, inclusive, né? Para essas relações abusivas, que não deixa de ser o que se está se construindo nessa relação que você acabou de colocar, né? Nesses exemplos. Está se construindo uma relação abusiva, não uma relação com propósito no Senhor. Então, a construção já está começando toda errada. A gente não pode esperar que aquela parede que foi levantada completamente torta, com o tempo ela fique reta, por exemplo. Não é possível. Então, é por isso que nós não devemos ter medo de parar, de dizer que eu não quero, de terminar, porque o amor ele é suficiente para manter, para te levar ao casamento. Mas com o passar do tempo, ele não vai ser suficiente para manter duas pessoas juntas. A gente, inclusive, já conversou sobre isso aqui nas nossas aulas. Precisa de muito mais para isso. E aí, antes de ler aqui o que mais vocês comentaram no chat, eu vou falar sobre alguns conselhos, inclusive está no discurso do presidente Monson, uma leitura que é muito fortalecedora. Ele fala sobre os conselhos que podem nos ajudar nessa nossa escolha. Ele diz: sejam dignos do companheiro que escolherem. Eu preciso ser exatamente para o outro aquilo que eu quero que sejam para mim. Então, eu preciso ser digno desse companheiro. Então, esse propósito começa a se cumprir em mim mesmo. O que eu quero do outro começa a acontecer em mim mesmo. Case-se com as pessoas certas, no lugar certo e no momento certo. O templo é o lugar certo. Então,
isso já vai determinar a direção da minha escolha, a gente já falou sobre isso. E ter uma preparação também para esse momento certo é importante, para que as coisas não sejam precipitadas e para que você não seja, não sofra um impacto no seu relacionamento por justamente não fazer essas escolhas corretas ou não ter coerência aonde, como e quando casar, porque essas escolhas elas também são importantes e elas impactam sim nos relacionamentos. Escolha um cônjuge de sua própria religião. Com isso, terão muito maior probabilidade de serem felizes. Escolha um cônjuge que vocês possam sempre honrar, alguém que você respeite, que você admire, que você confie. No caso das mulheres, para chegar e dizer, meu amor, eu quero que você abençoe nosso lar, me abençoe. Então, acessar o poder do sacerdócio, reconhecer a autoridade deles, não sobre você, mas para direcionar você, que é muito interessante também. Escolha um cônjuge com que vocês possam sempre respeitar, alguém que complete a sua própria vida, e isso é muito interessante, porque falando do meu próprio relacionamento, meu marido hoje ele me completa como pessoa, ele transborda a minha vida e isso é muito especial e importante para mim. Escolha alguém com que possam entregar todo o seu coração, que possam amar completamente, com que possam se dedicar toda a sua fidelidade e lealdade. Alguém com o exemplo que o Marcos trouxe para a gente não vai conseguir honrar, não vai conseguir entregar o seu melhor completamente, toda a sua fidelidade, toda a sua lealdade, porque é alguém que é podado o tempo inteiro, né? Ou alguém que vive até, como foi colocado aqui, em situações de abusos e violência. Então, são alguns conselhos que nós devemos ponderar para buscar. E aí tem um papel muito importante, que é o papel da oração e da revelação pessoal. Gostaria que alguém pudesse ler para a gente a escritura que está aqui em Doutrina e Convênios, do 22 e 23, que vai nos ensinar aí um pouco sobre a oração e a revelação pessoal. Quem pode ler para a gente? Alessandra, você pode ler, por favor? Esse aí? Doutrina e Convênios 6, 22, 23. Em verdade eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto. Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Olha só. Então, olha só aqui, né, Ale, que tem alguns pontos bem importantes. Ele fala com relação à oração, que nós devemos voltar a nossa mente, clamar ao Senhor, para que nós possamos saber algo a respeito do que estamos perguntando, da veracidade do que vamos perguntar. Então, não é somente uma oração, abaixar a cabeça ali e falar, Senhor, essa é a pessoa certa? Não é somente isso. Então, eu preciso voltar a minha mente para o Senhor completamente, clamar a Ele. Lembra que a gente falou da decisão mais importante? Então, a decisão mais importante, não. Ela requer atitudes muito importantes, muito profundas. Como, por exemplo, voltar a nossa mente completamente ao Senhor sobre esse assunto que queremos conversar com Ele. E aí ele vai falar dessa revelação pessoal. Ela nos deu paz à nossa mente. Que maior testemunho nós podemos querer de Deus? Paz à nossa mente. E o que isso significa? O que essa paz representa? A gente precisa também ficar atentos. Enquanto eu comento, alguém pode levantar a mão caso eu queira responder, eu queira comentar. Tá?
O Senhor, ele vai trazer tranquilidade. Pensar naquele assunto vai me trazer tranquilidade, serenidade. Então, acho que foi a Lê que falou sobre uma experiência relacionada a isso no início, né? Vai me trazer confiança. Essa paz não é a ausência do medo. A gente precisa entender isso, porque lembra do nosso lado mortal, que às vezes a gente se preocupa, a gente fica com medo, é uma mudança muito grande na vida da gente. Mas apesar de sentir medo, eu sei lá no fundo tem a serenidade e a tranquilidade que me faz seguir. Vocês conseguem perceber a diferença de sentir paz mesmo quando eu sinto medo da mudança? Vou entender como é uma resposta de sim ou não, vou entender esse silêncio como um sim, tá bom? Então, e a gente precisa, e aí ele continua, tem aqui Doutrina e Convênios, que ainda vai falar sobre a oração e a revelação pessoal, Doutrina e Convênios 9, do 8 ao 9, a gente já está finalizando a nossa aula. Eu gostaria de pedir para Pedro, você quer ler a gente? Ou Pedro gostaria de ler? Posso. Pedro. Doutrina e Convênios 9, 8 ao 9. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Portanto, não podes escrever aquilo que é sagrado, a não ser que te seja concedido por mim. Olha só, uma outra instrução importante do Senhor. Você quer colocar, Pedro? Uma outra instrução importante do Senhor com relação à oração e à revelação pessoal. Você deve ponderar, estudar, pensar, analisar, ver o propósito, seguir todos os passos que a gente já aprendeu no curso. E aí depois, então, tomei a decisão, eu vou perguntar ao Senhor, e aí ele vai me responder. Aquela resposta pode vir imediatamente, pode vir em pequenos momentos ao longo de um tempo, mas ele vai sempre me responder, e essa resposta vai sempre trazer essa certeza tranquila e segura de que a decisão é correta, se for a correta, ou então vai trazer confusão, vai trazer insegurança, vai te deixar assustado, e aí aquilo não vai fazer sentido na sua mente, você não vai conseguir organizar os pensamentos mais sobre aquilo, não vai organizar, conseguir ver o propósito, e aí você já está vendo que não é o que o Senhor quer para a sua vida. E se o Senhor não quer, se o Senhor respondeu que não é, não importa o quão longe você foi na tua escolha, na organização ou em qualquer coisa, não tenha medo de voltar. Não tenha medo de terminar. Não tenha medo. O nosso medo, nossa preocupação não é de errar com o outro, mas é sobretudo de errar com Deus. Porque Ele sabe o que é melhor. Ele conhece o fim desde o princípio. E ao entendermos que Deus conhece o fim desde o princípio, então logo Ele sabe o que é melhor para nós. Quais são as melhores escolhas que nós devemos fazer na nossa vida. Então, como nós podemos distinguir uma resposta negativa de uma afirmativa? Como nós sentiremos se algo for verdadeiro, ou aqui no caso seria incorreto, né? Verdadeiro ou falso? Diante do que a gente já leu nas escrituras agora. Eu gostaria de ouvir rapidamente de alguns de vocês a respeito disso.
Posso citar o Marcos. Você gostaria de comentar, Marcos? De acordo com o que a gente já Hã? aprendeu, Sim. se for uma resposta positiva, né, a gente vai se sentir bem. Como já foi citado até um exemplo aqui, a gente vai se sentir bem com a pessoa, a gente vai querer ser melhor e tudo. E caso a resposta seja negativa, já vai ser completamente o oposto, né? A gente já não vai ter aquele bom sentimento e o Senhor ele vai nos mostrar o porquê não. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente vai começar a reparar o porquê. Que quando a gente gosta de alguém, a gente não costuma reparar nas coisas ruins ou nas coisas ruins da pessoa, né? Tipo, os pontos ruins, na verdade. A gente só consegue enxergar as qualidades, a gente não consegue enxergar os defeitos. Mas o Senhor, ele faz com que... Marcos é um romântico. Oi? Marcos é romântico. A gente não consegue enxergar os defeitos, mas o Senhor, ele tira essa venda dos nossos olhos e faz com que a gente enxergue essas coisas. E a gente começa a pensar, isso com certeza não é para mim. E é isso. Obrigada, Marcos. Você trouxe um ponto bem interessante, né? Quando você fala, o Senhor, ele vai nos mostrar o porquê. Quando eu aceito a vontade dele, ele realmente nos mostra o porquê, né? Mas existe essa condição, porque às vezes a gente insiste em dar conselhos para Deus. Lembra da história de Joseph Smith com as 116 páginas do manuscrito, né? Mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Aí finalmente vem a resposta que a gente quer. Aí digo, sabia, Senhor, eu sabia que era isso. Só que, na verdade, nós não estávamos interessados no que o Senhor tinha a nos dizer, mas sim nós queríamos uma justificativa para escolher aquilo que nós íamos escolher de qualquer maneira. E aí as coisas acabam no futuro não dando certo, e o Senhor deixa claro também o porquê disso. Assim, quando nós aceitamos a vontade dele, ele nos deixa claro o porquê disso, e ele vai sempre nos mostrar o melhor caminho. Ele vai sempre colocar nas nossas vidas alguém para aprendermos a fazer as melhores escolhas. Então, muito obrigada pelo seu comentário. É muito importante, é muito importante buscarmos um companheiro ou companheira digno e de recebermos a confirmação do Espírito para essa decisão. É muito importante. O Senhor nos deu o dom, o livre-arbítrio, esse dom de fazermos nossas próprias escolhas, mas ele também trouxe algo muito, uma bênção muito grande atrelada a esse dom maravilhoso, que é de fazermos as escolhas por meio dele e com a ajuda dele. E isso faz total diferença. O arbítrio sem o espírito, ele é perigoso. E podemos fazer escolhas baseadas na nossa própria vontade. Então, precisamos usar o arbítrio com o espírito, para que ele possa testificar. Esse possa ser o canal pelo qual o Senhor vai testificar e vai confirmar ou não as nossas escolhas. E muito obrigada pela participação de vocês na nossa aula. Esse é um momento muito importante de aprendermos a centralizar as nossas vidas no Salvador, a fazer as escolhas por meio do Salvador, tendo como base tudo que ele tem para nos ensinar. O desejo do meu coração, sinceramente, é que, de alguma maneira, eu possa ter conseguido contribuir para a compreensão disso no coração de vocês, na mente de vocês, e que possam entender que a escolha mais importante de suas vidas é sua responsabilidade, mas que ela pode sim ser confirmada por Deus
por meio do Espírito, para que possamos encontrar a felicidade nesta vida e no mundo vindouro. E que por mais que passemos por dificuldades e passaremos, mas nós estamos atrelados, uma só carne, um só propósito, um só Espírito. E Deus, como ponto de união desta pirâmide, né, deste relacionamento triangular tão importante das nossas vidas. Eu quero testificar a vocês que eu sei que o Salvador, ele tem um plano magnífico preparado para cada um de nós. E que ele está pronto a nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Ele sabe de todas as coisas, porque ele viveu e sentiu todas as coisas. Ele sabe como nos ajudar, como nos resgatar, como nos fazer encontrar a felicidade e a paz, por meio das escolhas centralizadas no Salvador. Eu sei dessas verdades e eu sou muito grata a Deus por seu infinito amor, por ele me amar tanto, estar sempre comigo, sempre me mostrando, me ajudando. Eu sou muito grata. Eu presto testemunho a vocês dessas verdades sagradas e faço isso no nome dele, meu Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Já falei e falo aqui, esse é um momento assim muito legal da minha semana. Eu amo fechar a minha semana dessa maneira. Inclusive, amanhã eu vou estar no Instituto. Eu vou ministrar esta aula também no Instituto amanhã. Então, se algum de vocês estiver por lá e livre neste horário, assistam a aula comigo. Vai ser muito bom poder vê-los, ouvi-los e compartilhar novamente desse momento com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Agora eu vou... Anderson, eu Oi. acho que eu esqueci de um anúncio. Eu tô com um anúncio que eu tenho que dar aqui na minha cabecinha, mas só que eu esqueci qual é o anúncio. O presidente Barbosa vai brigar comigo. Tem um anúncio aí que eu deveria ter dado, que eu não dei? Olha, que eu lembre também. Não. Estamos nós dois encrencados, então. Tá bom? Depois eu coloco lá no grupo, vou perguntar de novo e coloco lá no grupo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês. Agora nós vamos fazer a oração final e eu gostaria de convidar. Fiz a nossa foto. Quem Posso fazer quiser e agora. puder, pode abrir a câmera.